Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos na nossa 20ª semana, capítulo 9, Oriente Médio, parte 2, né? Segunda parte. Página 265, nós vamos falar do conflito do Oriente Médio. Vamos falar como é que se deu a criação do Estado de Israel, tá? É importante, né, que o povo judeu lutava, né, desde o final do século XIX para ter o seu Estado para si, mas eles perderam para os romanos, isso depois de Cristo. E nesse período, tá, se deu início de 2000 anos, né, de dispersão, ou seja, diáspora. O que é diáspora, tá? É a dispersão, é a migração, tá, do povo judeu para outros povos, né, para outros lugares do mundo. Por quê? Porque eles eram perseguidos, eles eram assassinados, eram jogados em, vamos marcar a outra página, página 268, eram jogados em guetos, obrigados a vestir roupas que distinguissem dos demais povos. Por quê? Porque o povo judeu, é importante saber que o povo, ele só acredita em Deus, tá? O povo judeu só acredita em Deus. E que levou, né? Isso os levou a se tornar um dos comerciantes mais importantes do mundo, tá? Aqui está mostrando os principais destinos dos judeus, que foi a diáspora, tá? Então, eles foram para Egito, lembra de Moisés, né? Foram para, vários países. Na África, só no Egito. A maioria foram países o quê? Europeus, tá? Então, é importante também a gente saber, tá, que o Estado de Israel foi oficialmente anunciado em 14 de maio de 1948, já quase da metade do século XX, tá? A criação do Estado de Israel se baseou numa resolução provocada um ano antes, né, da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, que previa a divisão do território da Palestina em dois estados, em dois estados, um árabe, né, e outro judeu. Eu vou falar. Então, depois que houve essa criação oficial do Estado de Israel, veio o movimento sionista. O que é o movimento sionista? É a volta para a Terra Prometida, tá? Quem era a Terra Prometida? A Terra Prometida era Israel. Então, vamos marcar todo esse primeiro parágrafo embaixo, que fala do movimento sionista. O que é o movimento sionista? É a volta dos judeus para sua terra natal, tá? Deu para todo mundo entender? Aqui está mostrando a imagem, né, de um idealizador judeu, ali era austro-húngaro, né, um Teodoro, né, e diz que afirmava, né, que a Palestina é uma terra sem povo. Na verdade, tá, o povo de Israel saiu, né, de lá por causa da seca, né, e foi para o Egito. Foi Moisés que começou, né, a fazer o movimento sionista, que é o quê? A volta para o quê? Para a terra prometida, tá? Então, ele afirmava que a Palestina era uma terra sem povo. Por que ele afirmava que a Palestina era uma terra sem povo? Porque eles não eram o quê? Judeus, tá? Eles não eram judeus. Tá? Ele foi criador do movimento sionista, que é o movimento da volta para o quê? Para a terra prometida. Página 269, a aprovação desse plano de partida, tá? Foi facilitada por dois movimentos. Os horrores do Holocausto, isso durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Pelos nacionalismo inglês e francês, tá? E o interesse estadunidense e soviético em enfraquecer o nacionalismo. Então, aqui está mostrando a Palestina, tá? A Palestina, como vocês estão vendo, em laranja é o Estado árabe, em marrom é o Estado judeu, tá? E em verde, tá? Que é essa
pequena aqui é a área internacional de Jerusalém, que fica no Estado Árabe, tá? Então, ficou, né, um lado após a criação do Estado de Israel, um lado árabe e outro lado judeu, tá? Vamos marcar na página 269 o fim da Palestina, tá bom? Então, bom, o fim do Estado da Palestina ocorreu, tá? Em 14 de maio de 48. Foi proclamado o Estado de Israel, que se viu imediatamente atacado pelo Egito. Ó, pelo Egito, tá? Pelo Egito. Arábia Saudita, tá? Arábia Saudita, tá vendo, ó? Jordânia, Iraque, que fica mais para lá, Síria, Líbano, né? Isso foi a primeira guerra israelense. E os árabes foram derrotados por Israel, que passou a controlar 75% do território palestino. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, tá? Quando fala, né? Quando fala ao longo dos anos de 1960, os palestinos, né? E aí tiveram, e aqui é a faixa de Gaza, tá? É uma faixa conflituosa, tá? Conflito entre o povo judeu e o povo, tá? E o povo árabe, palestino, tá bom? Que ainda até hoje permanece esse conflito aqui na faixa de Gaza. Vamos marcar o segundo parágrafo. Nesse contexto foi criada em 64 a Organização para a Libertação da Palestina, tá? Com o objetivo de quê? Que a Palestina ficasse totalmente o quê? Independente, tá? Como instrumentos políticos palestinos, né, pelos Estados Árabes, uma unidade árabe de luta, né, contra o Estado de Israel. Mas não adiantou nada que o Estado de Israel foi criado oficialmente, tá? Vamos marcar o último parágrafo quando diz: com a desaprovação, né, da Organização para a Libertação da Palestina, surgiu no ano de 1959 a organização guerrilheira Al-Fatah, tá? Tinha como objetivo a destruição do Estado de Israel, a destruição e a criação de um Estado palestino soberano. Mas claro que ainda existe esse grupo Al-Fatah, tá? É um grupo terrorista, mas eles esqueceram que o Estado de Israel tem como seu aliado os Estados Unidos. Então, vamos marcar o último parágrafo que termina na página 270. Página 270, né? Soberano e independente, tá? Então, o povo, né, da Palestina foi eleito Yasser Arafat, a imagem dele aqui, Yasser Arafat. Ele lutou durante 40 anos pela formação de um Estado autônomo na Palestina, mas ele não conseguiu. Então, ele realizou, né, grupos guerrilheiros contra alvo, né, militar israelense e atentados terroristas e alvos civis, tá? Vamos marcar o primeiro parágrafo que diz que nesse momento os israelenses tomaram a península do Sinai. Vou mostrar. Península, ó, tá vendo? Sinai, a faixa de Gaza, o Egito, a Jordânia a Cisjordânia e a Jordânia, e as colinas de Golã, na Síria. Ó, Península do Sinai, faixa de Gaza, Cisjordânia e as penínsulas, né, as colinas de Golã, tá? Que fica na Síria. E, né, além da zona oriental de Jerusalém, tá? Ocupando aproximadamente 70 mil quilômetros, 3 vezes maior do que o território do Estado de Israel. Assim, o povo judeu foi tomando forma, né? Os Estados Unidos apoiado, por isso que eles ganharam, tá? Totalmente os israelenses,
dando início à tradição de apoio mútuo. Esse apoio mútuo era um apoio o quê? Financeiro e militar. Então, vamos marcar o último parágrafo que fala que no final da guerra apresentou um saldo assustador. Destruição, mortes, milhares de refugiados palestinos que se dirigiam para países árabes, tá? Aqui está mostrando, né? Aqui, campo de refugiados, tá? Bom, vamos agora da guerra de Yom Kippur. O que foi a guerra de Yom Kippur? Também conhecida como Guerra Árabe-Israelense, em 1973, uma guerra de outubro, Guerra do Ramadão, ou ainda Quarta Guerra Árabe-Israelense, foi um conflito militar ocorrido de 6 de outubro a 26 de outubro de 1973, entre uma coalizão entre os Estados Árabes, liderado pelo Egito e Síria, contra Israel. O motivo principal da guerra foi a anexação dos territórios sírios e egípcios por Israel durante a Guerra de 6 Dias, em julho de 67. Esses territórios eram a Península de Sinai, tá? Uma parte do Canal de Suez, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Isso foi a Guerra de Yom Kippur. Então, vamos marcar todo o último parágrafo, tá? Que termina na página 271. A página 271, né? Que está falando, né? Do profeta Mohamed, né? E quem ganhou essa guerra e o cupom foi Israel, tá? Vamos marcar também, né? Aí tá mostrando, e o reino se tornou da Arábia Saudita. Então, vamos marcar o segundo parágrafo. Com a morte de Gamal, em 70, trouxe, né, um poder ao seu vice, que trocou o pan-arabismo e o nacionalismo nascerista por uma política menos ideológica, tá? Então, aí ocorreu a Guerra dos 6 Dias, tá? Então, a Guerra dos 6 Dias, né, foi uma guerra liderada, né, concedida ali pelo Egito. É 6 dias porque foi durante 6 dias essa guerra, tá? Que articulou junto com a Síria numa ofensiva militar contra Israel, tá? Em outubro, né, do dia 6, tá? Yom Kippur significa dia do perdão, tá? Yom Kippur significa dia do perdão. Bom, aqui tá mostrando, né, guerrilheiros, né, tropa de Israel, né? Vamos marcar o primeiro parágrafo embaixo da... Inicialmente a batalha, né, correu satisfatoriamente para tropas o quê? Sírias, que estavam quase se recuperando as colinas de Golã, tá? E para os judeus, e os egípcios conseguiram recobrar a Península do Sinai, mas, auxiliado pelos Estados Unidos, né, tanto Síria quanto o Egito perderam essa batalha, tá? E as colinas de Golã, né, e a Península do Sinai ficou, tá, de domínio israelense, tá? Página 272. A Síria, em 1971, passou a ser governado, né, pelo esse governante aqui, Hafez al-Assad, tá? Em seu governo nacionalista, misturava-se a ideologia socialista, olha só, hein? Fundamental xiita, tá? Alinhando definitivamente a superpotência soviética, ou seja, né, a União Soviética, ela estava tentando dominar, né, os países ali da Palestina, ajudando para poder que os israelenses não conquistassem todo o território. Mas não adiantou nada, né? Os Estados Unidos ajudou Israel e aí houve sim, tá? Houve
essa separação em um Estado palestino e outro, né, árabe, judeu. Aí a Israel, ela conquistou a Cisjordânia e a faixa de Gaza, como eu falei para vocês, tá? Vamos marcar o segundo parágrafo. O Egito, com a chegada, né, de Saddam ao poder, afastou-se definitivamente, né, dos Estados Unidos e se aproximou, se afastou da URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e se aproximou dos Estados Unidos, né, para ter uma relação branda com quem? Com Israel. Ele já sabia que ele já tinha perdido tá? Já tinha perdido o território. Isso também é importante a gente saber. Vamos marcar o último parágrafo quando diz: outra consequência da guerra de Kippur foram os choques do petróleo, né? Vocês sabem que o Oriente Médio, né? A Palestina faz parte do Oriente Médio. Ela é riquíssima em quê? Em petróleo. É como eu falei anteriormente. É pobre em escassez de água, mas riquíssimas em petróleo, tá? Aqui está mostrando, né, acordos com Camp David, tá? Entre Israel e o Egito, tá? Aqui está mostrando a vitória da Guerra dos 6 Dias, que foi uma conquista, né? Foram por 6 dias por Israel, e a conquista dos territórios, né? Observe que Israel, ele começou a conquistar os territórios. Hoje, o Sinai foi devolvido para Israel, para o Egito, né? Em 82, tá? Israel também devolveu a faixa de Gaza aos palestinos em 2005 e se retirou de 4 pequenos assentamentos na Jordânia, tá? Então, eles devolveu aqui, né? Devolveu e devolveu o Monte Sinai, tá? Vamos marcar todo o primeiro parágrafo que fala de guerrilhas, terrorismo, intifada. O que é intifada? Intifada é uma rebelião popular palestina contra forças de ocupação de Israel na faixa de Gaza e na Cisjordânia, tá? Então, foi uma agitação em árabe, tá? Intifada é uma agitação, uma rebelião popular, tá? Da Palestina contra as forças de ocupação de Israel na faixa de Gaza e Cisjordânia. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo que fala, tá? A agitação dos acampamentos. Vamos marcar o último parágrafo que diz que a intifada foi um marco importante na questão da Palestina. Por quê? Porque serviu de alerta para a população mundial sobre o verdadeiramente ocorrido na Palestina e nos campos de refugiados, né? E aí mostra a segregação racial, tá? Página 274. O que é a segregação? A segregação racial. Bom, a segregação racial, né, é o confronto entre os palestinos, né, e os judeus, tá? Principalmente, tá, por conta do território e por conta do terrorismo. Então, Yasser Arafat, em 74, admitiu que o Estado palestino apenas na faixa de Gaza, Cisjordânia, tá? Vamos marcar também o primeiro parágrafo que fala: a intifada ganhou a simpatia da opinião pública, né? Porque a intifada era uma rebelião popular, né? Aí foi utilizada para conquistar avanços para a causa da Palestina. E a Yasser Arafat, a OLP, né? É a organização, né? Aí tá falando do abandono da luta armada para organizações terroristas. E a partir do Al-Fatah, né, que foi o primeiro grupo terrorista ali no Oriente Médio, a partir dali todos os outros grupos, né, começaram a ter conflitos de guerrilha. É importante saber que nem todo muçulmano é terrorista, tá? Vamos marcar o último parágrafo.
Em novembro de 88, a OLP anunciava a criação de um Estado palestino na faixa de Gaza, na Jordânia, tá? Então, todos eles eram o quê? Todos eles eram muçulmanos. Foram implícitas no Estado de Israel, tá? Então, é todo mundo ali, na Palestina, mas tem uma divisão entre os árabes e os judeus, tá? A paz fugaz e os acordos. Aqui está mostrando, né, a foto de Yasser Arafat com o Rabin, né, que era o líder de Israel. Um acordo. E aqui na época era o presidente, né, Bill Clinton, né, o presidente dos Estados Unidos na época. E ali, né, graças aos Estados Unidos, houve sim, né, durante aquele período da Guerra Fria e com o fim da bipolaridade, que é o fim, né, dos Estados Unidos capitalista e o RSS socialista, o Oriente Médio, né, se via livre da disputa das superpotências, que é Estados Unidos e o RSS, tá? Página 275, vamos marcar o segundo parágrafo, denominado o Acordo de Oslo. O que foi um Acordo de Oslo? Foi uma série de acordos na cidade de Oslo, na Noruega, entre o governo de Israel e o presidente, tá? Da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, e Yasser Arafat, né? Mediados pelo presidente dos Estados Unidos, então, Bill Clinton, tá? Então, esse foi o Acordo de Oslo, tá? Foi uma série de acordos na cidade de Oslo, na Noruega, entre o governo de Israel e o governo da Palestina, tá? O presidente, né, da Libertação, Yasser Arafat, mediando pelo presidente Bill Clinton, que tá aqui, ó. Então, vamos marcar todo esse parágrafo, o segundo parágrafo, quando fala do Acordo de Oslo, tá? Vamos marcar o terceiro parágrafo, que fala, em setembro de 95, Estado de Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, tá? Assinaram um acordo de paz, chamado de Oslo II, tá? E em 99, os estatutos definindo as terras da Jordânia, Gaza e Jerusalém. Então, a partir de 96, eles começaram a ter, né, um acordo entre aquela região toda da Palestina. Bom, conflito palestino hoje. Vamos marcar o último parágrafo. No final de 99, né, foi eleito em Tel Aviv, tá? Ehud Barak, do Partido do Trabalhador, né, do Trabalhador. Então, suas primeiras ações foram a devolução trabalhista, né, foram a devolução das colhidas de Golã, na Síria, e a retomada das negociações com Arafat. Barak, né, aceitou uma forma de soberania limitada ao compartilhar, tá? Mas a proposta não foi rejeitada por Arafat. Página 276. Então, em 28 de setembro de 2000, em uma clara provocação aos palestinos, novo líder, tá mostrando aqui, tá? Ariel Sharon, tá? Também conhecido como Arik, tá? Ele exerceu atividade em decorrência do acidente vascular em 2005. Então, a provocação dos palestinos ao novo líder, né, que visitou a esplanada das mesquitas, né, local dos muçulmanos. Sharon, ele tentou fazer esforço de paz, tá, novamente, entre os palestinos e os israelenses, judeus, né? Ele queria paz, tá? Mas ainda até hoje essa região é conflituosa. E aí eles resolveram fazer a Operação Muralha de Defesa. O que é essa operação?
ela vem atingindo o objetivo de fortalecer o Estado por meio da integração das instituições parceiras, com combates a crimes de fronteira. Então, Sharon lançou essa Operação Muralha para acabar com isso aqui que vocês estão vendo aqui, tá? Aqui é na faixa de Gaza, a região onde é conflituosa, onde tem muito o quê? Muitas guerras, tá? Então, Sharon invadiu acampamentos, tá? E também avançou sobre Hebron, cidades refugiadas da faixa de Gaza. E aí, ó, teve esse conflito aqui, e esse conflito se deu como muralha de defesa, que vinha atingindo o objetivo de fortalecer o Estado por meio de integração com instituições parceiras no combate a crimes de fronteira. Aí também é importante botar isso aqui. Aí depois os palestinos, então, multiplicaram os atentados. Então, primeiro, né, foi o Al-Fatah, aí depois criaram o Hamas, Jihad, né, Hezbollah, começaram a ter, né, os muçulmanos, né, eles começaram a criar grupos guerrilheiros, tá? O Al-Fatah foi primeiro, depois foi o Hamas, Jihad, Hezbollah, começaram a ter, né, grupos guerrilheiros para poder combater a Operação Muralha de Defesa. Página 277, com a morte de Arafat, né, Mohamed, com a morte de Mahmoud Abbas assumiu o poder, tá? E rapidamente passou a negociar a paz. Tá, todo mundo quer a paz aqui na Palestina, né? Todo mundo quer a paz. Então, vamos marcar todo esse parágrafo, tá? Aí quando fala, né, que Estados Unidos e Israel promoveram um bloqueio econômico, né, na Palestina, por considerar Hamas um grupo terrorista, tá? Hamas era um grupo terrorista. Já tinha o Al-Fatah, né? Já tinha o Al-Fatah também. E o Hamas disputavam o poder, né, do território. Então aqui era a Palestina em 46, a partilha em 47, como eu falei para vocês, né? Aqui 46 a 60. E hoje, tá? E hoje, tá? E hoje. Então, vamos marcar todo o parágrafo quando fala em 2008, o Estado de Israel reiniciou os ataques contra a faixa de Gaza, tá? Com a retaliação às políticas terroristas do Al-Fatah e do Hamas, né? Que eles começaram a jogar bombas, começaram a ter conflitos ali na região, tá bom? E a Primavera Árabe, o que foi a Primavera Árabe? Foi uma onda revolucionária de manifestação e protestos que ocorreram no Oriente Médio e no norte da África, a partir de 18 de dezembro de 2010, tá? Então, a Primavera Árabe ocorreu a partir do dia 18, né, de dezembro de 2010, tá? Os países da Primavera Árabe é Líbia, Egito, Arábia Saudita, Palestina e Iraque, que protagonizaram, né, sucessivos episódios dramáticos de caráter revolucionário, tá? Mas eles eram contra a ditadura, era contra a alta taxa de desemprego, tá? Então eles resolveram fazer, era Primavera Árabe, porque na época estava na primavera. Por isso, tá? Eles fizeram, esses países se reuniram, tá? Para poder, faziam passeatas, realizavam, né, em mídia, televisão, né, o autoritarismo do Estado, tá? Para casa, página 278. Para casa, página 279. Para casa, página 280. Para casa, página 281. Para casa, página 282. Para casa, página 283. Para casa, página 284. Beijo, meus amores!